The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aos nossos webinars aqui. A gente passou um tempinho sem fazer. Mês passado a gente fez menos do que a gente havia previsto. Acabou ficando, na verdade, março. A gente tinha programado mais webinars do que esse webinar agora no final do mês. Mas por conta de agenda, de problemas assim comuns nas startups, hoje eu estou me considerando uma startup finalmente. A gente nunca se pensou como uma startup, mas sim como uma pequena empresa. Mas agora com o nosso projeto que está em desenvolvimento da incubadora, a gente vai conseguir dar uma certa escala ao nosso trabalho. A gente já pode se pensar um pouco como plataforma, já se colocar nessa posição que a maior parte de vocês aí que estão assistindo a webinar estão. Eu queria primeiro apresentar para vocês esse parceiro, a Plenos, é uma agência. A agência Plenos, ela se constituiu agora, no início do ano, no final do ano passado para o início desse ano, mas ela se constituiu com base em duas outras empresas, a 242 e a Oficina Digital, que já vinham trabalhando com a Soul desde o final de 2014, passaram 2015, todo trabalhando, desenvolvendo partes separadas das estratégias que a Soul estava utilizando, e acabaram entrando como parceiros estratégicos da Soul em alguns projetos, em alguns clientes de mentoria que a gente tem na parte de estruturação estratégica, que a gente atende também algumas empresas que estão buscando novos caminhos aí para prosperar na internet. Então a gente acabou trazendo essas duas empresas para juntas construírem com a gente estratégias e operarem, na verdade, essas estratégias e táticas de inbound marketing, de marketing digital. E eles acabaram achando o caminho mais viável e mais seguro, e também eu concordo com ele, juntar as competências das duas empresas acabou trazendo mais, agregando mais para eles em termos de valor do que eles entregam, do que separadamente eles estavam entregando. E aí hoje a Plenos, então, é uma agência que vocês podem contar se vocês precisarem. Nessa parte, tanto de design, que eu gosto muito do Rodolfo, que é o designer, é um dos sócios, gosto muito do trabalho dele, ele que fez essa chamada para o nosso web. E eu queria, assim, colocar com muita clareza para vocês, né? O enfoque que nós vamos dar hoje para marketing e branding para startup, ele é um enfoque, não é exclusivo nosso, da Soul e da Plenos, mas ele não é o enfoque mais comum que vocês vão encontrar por aí, já que as startups aqui no Brasil, principalmente, elas têm uma cara muito de produto. Elas já nascem de um produto, e muitas vezes nascem de um produto que não tem nem para quem ser vendido. Né? E assim, porque, pelo menos a minha experiência aqui na Unicamp, junto ao ecossistema empreendedor daqui, me mostra que muitos engenheiros de computação são um dos principais atores, né, desses processos de startup, e eles simplesmente vão criando soluções e depois vão buscar no mercado, normalmente, alguém que queira essas soluções. Então, o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos trabalhar nesse webinar um pouquinho, é um caminho um pouco diferente desse caminho do produto, né, de vir com o produto para tentar encaixar um produto no mercado. Vamos começar um caminho um pouco diferente, que é um pouco do que a gente fala bastante para quem já conhece, acompanha o trabalho aqui da Soul, né? Sabe que a gente tem um enfoque um pouco diferente, que a gente entra numa profundidade um pouco diferente, que a gente tenta sair da superficialidade das ferramentas apenas e tenta trabalhar um pouquinho mais conceitos importantes e outras questões que envolvem o mundo das startups e o mundo das empresas em geral, misturando marketing, misturando negócios, né, modelos de negócio, quer dizer, trabalhando em questões um pouco mais profundas. Um dos pontos que sempre chama a atenção da gente, né, quando a gente vai olhar para o mundo das startups, e eu gosto muito do Ash Maurya, que é o autor do Lean Running Lean, né, que é um dos livros aí complementares da literatura do Lean Startup, que eu gosto bastante tanto da visão quanto dos processos que ele pensou. Né?
Desculpa, eu acabei esquecendo de ligar o gravador aqui da minha lapela, que eu quero fazer um teste de áudio, um gravadorzinho novo aqui, de celular, para ver se eu consigo gravar minhas videoaulas com um som um pouco melhor do que com esse som do gravador externo. Mas voltando, pedindo desculpas para vocês pela interrupção, a principal razão para o nosso fracasso é acabarmos construindo algo que ninguém quer. Né? Isso é uma visão que eu acho que a maioria tem, ele é engenheiro, ele percebe isso. Né? Então, ele vai trabalhar bastante essa ideia de validações e vai criar um Lean Canvas que vai auxiliar principalmente empresas ligadas a software e aplicativos, nesses processos iniciais de buscar os clientes, das métricas que precisam ser acompanhadas. Né? Ele vai ter uma visão um pouquinho diferente do Canvas tradicional, simplificada do Canvas tradicional, porque ele vai dizer o seguinte, há um excesso de informações que os empreendedores têm dificuldade para responder nos momentos iniciais da startup, porque eles não sabem, eles sabem pouco ou muito pouco sobre o mercado, sobre os clientes, sobre tudo, eles têm muito o que aprender. A ideia do desenvolvimento de clientes, o Customer Development, que foi criado pelo Steve Blank. Eu estou agregando um novo livro, para quem já acompanhou alguns webinars desse tema que a gente fala. Tem um livro base, que é do Steven Gary Blank, que é esse livro 4 Passos para a Epifania, onde vai inaugurar essa ideia do desenvolvimento de clientes. Mas eu acabei já lendo esse The Entrepreneur's Guide for Customer Development, que eu achei muito legal. E esse do Mike Fish, bem aqui, em amarelinho também, que vocês estão vendo, ele também é bem interessante e entra principalmente na parte de entrevistas, validações. Eu recomendo para vocês darem uma olhada. Só para a gente relembrar, a startup, então, ela vem dessa ideia, o Steve Blank vai beber dessa fonte, do Everett Rogers, inicialmente, com essa lei de difusão da inovação, e depois essa ideia do abismo. Então, a startup, na definição do Steve Blank, vai estar do lado esquerdo do abismo, do lado de cá, no início da difusão da inovação. Então, uma startup, ela vive a sua vida de startup entre inovadores e adotantes iniciais. E aqui, que é a nossa abordagem de marketing. É aqui que nós estamos olhando para a abordagem de marketing. Nós não estamos falando de escalar negócio, nós não estamos falando de crescer, nós não estamos falando de growth hacking, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando do comecinho, do processo inicial que vai pegar essa fase de consolidação, desenvolvimento da startup. Quer dizer, nós não estamos aqui falando da startup que já fez o Product Market Fit e está indo para o mercado para escalar o negócio com uma estratégia de marketing mais agressiva, escalável, que busca o crescimento. Nós estamos falando aqui de aprendizado, de descoberta e aprendizado. Estamos falando aqui das fases iniciais da startup. Então, só para deixar claro onde a gente está colocando e situando essas estratégias que nós vamos apresentar aqui para vocês, a gente está situando ela nesse momento, que enquanto a sua organização, ela está em busca de um modelo de negócio escalável e repetível, em um ambiente de extrema incerteza. Nós fizemos uma junção aqui, a gente já usou essa definição de startup algumas vezes, é uma junção da visão tanto do Steve Blank quanto do Eric Ries, junta as duas e dá uma definição boa. Então, uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável e repetível em um ambiente de extrema incerteza. É aqui que vocês estão e é aqui que nós estamos focados, certo? Vocês não têm um modelo de negócios ainda, vocês não têm o Product Market Fit, vocês estão buscando construir uma startup. Vocês estão buscando construir um modelo de negócio escalável e repetível. Você ainda não tem isso. Então, nós não vamos focar em estratégias de marketing digital, de virais, de growth, de nada. Nós vamos falar aqui de estratégias de construção de marca, certo? E estratégias de construção de autoridade. Eu vou pedir desculpa para vocês pelo seguinte, eu estou com uma sequela de uma gripe e eventualmente vou ter um pouco de tosse aqui, eu já separei água e um sprayzinho de próprio, mas eventualmente eu vou tossir e eu peço desculpas por isso. Então, só para a gente relembrar as 4 fases, nós vamos ficar parados aqui. Nós estamos na fase de interação e aprendizagem. Nós estamos primeiro buscando os nossos clientes, buscando se o problema que eles têm é real, se existe uma demanda, se a minha solução é que os clientes buscam. A gente está buscando o Problem Solution Fit e, eventualmente, a gente já passou dessa fase e está indo buscar a validação do nosso modelo de negócio, certo? Se a gente já alcançou essas duas partes, a gente conseguiu o Product Market Fit,
Ou seja, se a gente já tem um produto que os nossos clientes compram, estão satisfeitos, e segundo, né, a visão do Sean Ellis, por exemplo, você faz uma pesquisa e descobre que 40% dos seus clientes vão se sentir muito desapontados sem a sua solução no mercado, você chegou no Product Market Fit, aí são outras estratégias, certo? Então, se alguém está assistindo e já está nessa fase, talvez o conteúdo desse webinar não seja tão adequado. Uma vez conseguido isso, a gente vai gerar demanda e depois vai estruturar o negócio, crescimento do negócio. Nessa fase, aí sim entram estratégias mais agressivas de marketing, de referral marketing, de growth hacking e outras estratégias mais agressivas que a gente pode usar para crescimento. Né? Então, nós não estamos falando de crescimento de base, nós estamos falando de buscar os nossos primeiros clientes, de trazer e construir uma base de apoiadores mais sólida para a nossa ideia, para a nossa startup, validando algumas questões da startup nesse processo. Parece que a gente acabou perdendo aqui a conexão, não sei se já recuperou. Espero que vocês não tenham perdido, eu não percebi. Certo, eu não percebi se vocês perderam alguma coisa, só fiquei sabendo aqui que a gente restabeleceu a conexão. Peço desculpas, então, se vocês perderam alguma coisa, mas a ideia, então, é que nós estamos lá, no lado de lá, no lado que a gente ainda é uma startup, nós não estamos preocupados ainda com o crescimento. Mesmo assim, a gente sabe, com todo esse conhecimento, com tudo isso que foi sendo construído, que 9 em cada 10 startups vai falhar. Né? E 66% dessa uma, né, desse 1 das 10 que foi para frente, vai mudar os planos iniciais, vai ter que pivotar. E aí, a ideia nós precisamos validar 3 coisas nesse momento startup. Né? No momento que ainda somos uma startup, que ainda somos uma empresa nascente em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. A gente precisa validar o nosso problema, ou seja, entender se o nosso problema é real, se o nosso problema é relevante, se as pessoas pagariam por uma solução. Segundo, a gente precisa entender quantas pessoas, quem são as pessoas e quantas pessoas pagariam por essa solução. Existe um mercado para a gente, atual ou não? Né? Qual é o tamanho desse mercado? Não adianta a gente desenvolver uma solução para quem não pode pagar ou para quem não quer pagar e, portanto, a gente não ter, de fato, como retornar o nosso investimento, como sustentar o nosso negócio no seu tripé, né, de captura de valor. Você vai entregar valor, mas você não vai capturar valor de volta, você vai ter um problema de construção. E, por último, a gente tem que validar a nossa solução. Então, as estratégias de marketing que a gente tem que pensar nesse momento tem que ajudar a gente nessas questões, além de ajudar a gente a construir um negócio, fazer a base do nosso negócio, a gente tem que sempre estar atento a essas demandas. A gente precisa validar o problema, a gente precisa validar o mercado e a gente precisa validar se a nossa solução é a solução que esse mercado deseja, que esse mercado vai pagar. Certo? Então, a ideia do pivô, né, para quem já viu, eu falo muito do Simon Sinek, do Golden Circle, o livro dele é Start with Why. Por que Start with Why? Se eu começar com um propósito claro, por que eu estou me movendo em direção a resolver esse problema? Por que esse segmento de clientes me atrai, né? Desculpa. Se a gente pensar, a Soul tem clareza do que ela é. Ela é uma empresa que quer fomentar o empreendedorismo e auxiliar pessoas empreendedoras a concretizar suas ideias, viabilizar seus projetos e ampliar o impacto das suas ações. A gente quer fazer isso. A gente sempre quis fazer isso. A gente está buscando um caminho para fazer isso. A gente hoje trabalha com educação e trabalha com mentoria, mas a gente está montando a nossa incubadora, que é uma pivotagem também dos nossos processos para tentar alcançar um mercado que a gente quer atuar.
né? Então, o pivô vai se dar no sentido de como e o que a gente pode fazer para resolver esse problema. Então, eu sempre falo, eu vou falar para vocês, se apaixone pelo problema, né? Nunca pela sua solução, porque a sua solução ela não é boa. Provavelmente você vai ter que mudar ela várias vezes até você chegar em algo que as pessoas, de fato, estão dispostas a comprar e a pagar. Então, se apaixone pelo problema, né? Se mova por algo que realmente te dê prazer, né? Por algo que realmente te dê esse impulso de trabalhar 12 horas por dia, de ficar sem ganhar dinheiro um tempão, certo? Porque a startup é isso, ela não é o oposto. Né? Startups são vários e vários anos ralando até você chegar no modelo de negócios, até você conseguir um aporte significativo de um investidor, até dar certo ou dar errado, né, de uma vez. Essas coisas não são simples e não são rápidas. Então, se apaixone pelo que você quer fazer, se apaixone por aquilo, né, que você gosta para facilitar. Porque as pessoas elas não estão buscando por produtos, né? Quando elas começam a buscar, quando elas começam a procurar pelas coisas, elas buscam por soluções. Você pode ter um produto que ajuda ela a resolver aquele problema, mas ela não está buscando pelo seu produto inicialmente, ela está buscando resolver o problema. Então, as nossas estratégias de marketing têm que estar atentas a isso. As pessoas não estão buscando produtos. Se eu não tenho um monte de dinheiro para enfiar no Facebook, para jogar para todo mundo ficar sabendo do meu novo software, do meu novo aplicativo, eu não vou conseguir gerar esse movimento que eu preciso de fazer com que as pessoas conheçam a minha solução. Se as pessoas estão buscando pelos problemas, elas passam normalmente por 4 fases no seu funil, né? Na sua jornada de compra. Uma fase de descoberta e aprendizado, uma fase de reconhecimento do problema, onde algum gatilho interno ou externo é ativado e fala, puxa, eu preciso resolver esse problema, eu reconheço que eu tenho esse problema que eu já ouvi falar e que agora eu estou buscando uma solução, então ela vai começar a considerar as soluções existentes e, por fim, vai decidir a compra. O fato é, e a gente já falou disso em várias outras ocasiões, mas vou repetir, né? Essas 3 primeiras etapas, né, da jornada de compra, elas estão acontecendo aonde? Estão acontecendo na internet. Estão acontecendo no Google, elas estão acontecendo no Facebook, elas estão acontecendo no YouTube, elas estão acontecendo em um monte de lugares, mas de maneira geral em mecanismos de busca onde as pessoas estão buscando por soluções para os seus problemas. Então a gente tem que se conectar nisso. As pessoas estão buscando soluções, elas não estão buscando por produtos, não estão buscando por serviços. Elas podem encontrar produtos e serviços enquanto buscam soluções e considerar esse produto ou serviço como adequado a resolver aquela solução. Mas nem todo produto e serviço é claro e é fácil de ser utilizado. E eu falo isso pelo seguinte, existem soluções e soluções, e tem soluções que você precisa de educar o seu cliente, ajudar o seu cliente a percorrer as fases iniciais. Eu li um livro recente agora muito bom sobre sucesso do cliente, Customer Success, acabou de ser lançado, que fala que o livro começa Farm, Don't Hunt, né? Cultive e não caça. Então, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos trabalhar com o sucesso do nosso cliente e a gente precisa trabalhar isso por quê? Porque a gente precisa que eles prestem atenção na gente antes de agirem. E nós vivemos hoje aonde? Na economia da abundância, nós vivemos num mundo de desatenção. Nós temos muita informação e as pessoas não têm atenção. Então a gente caminha hoje num mundo muito difícil de chamar a atenção das pessoas. Eu acredito que todos vocês que aqui estão assistindo ou que vão assistir a gravação desse webinar passam por essa mesma dificuldade. A gente tem um monte de canal aberto, a gente tem 1 bilhão de blogs legais que a gente quer acompanhar, a gente simplesmente não consegue. A gente não consegue estar atento a tudo, a gente não consegue saber de tudo, a gente quer saber, mas a gente não consegue, a gente está sendo soterrado por informações e a gente tem que lidar com isso. Né? A gente já falou sobre a economia da atenção também, que é do Davenport, de um outro professor que escreve sobre isso, né? Que como a atenção passa a ser também uma moeda importante no século XXI, certo? Então, que a informação consome é bastante óbvio. Né? A atenção receptora, a gente tem e a gente vivencia um mundo de pobreza de atenção. Então, se eu tenho uma ideia inovadora, pensa,
Eu tenho uma ideia inovadora que vai resolver o problema de uma pessoa de um jeito sensacional, mas eu não tenho budget. E ninguém me conhece. Como é que eu faço isso chegar no ouvido de alguém que é importante para o meu negócio, né? Sem ter construído um caminho para isso? Sem construir um caminho com base nas coisas que eu tenho. Eu tenho tesão por aquilo, eu quero resolver aquele problema, eu entendo daquilo. Eu entendo tanto daquilo que eu consigo desenvolver uma solução nova para aquele problema. E aí vem outro ponto. Muitos de vocês são jovens, muitos jovens iniciando startups. E aí vocês não têm ainda conhecimentos e nem habilidades desenvolvidas porque são jovens demais, não passaram pelos problemas, não passaram pelas coisas. Então vocês precisam também se cercarem de pessoas que tenham conhecimentos, que possam contribuir para a inteligência do seu negócio, porque, sinceramente, a tecnologia é um meio, ela não é um fim. A tecnologia é uma ferramenta, facilita, automatiza, reduz tempo, reduz desperdício. Eu uso milhões de coisas no meu dia a dia. Eu estou aqui com 2 wearables, eu estou com uma pulseirinha da Mi para medir a coisa, estou com esse relógio porque eu gosto, que é para nadar. Eu uso um monte de aplicativo, uso o Zapier, uso o IFTTT para integrar, eu uso tudo que vocês imaginarem porque eu quero minha vida simplificada. Eu sou um usuário pesado de tecnologia, mas eu considero a tecnologia meio, a tecnologia não é o fim. Não adianta você me dar uma tecnologia e eu não ter como usar ela porque eu não sei. Por exemplo, eu uso a plataforma de automação de marketing, que é a RD Station, para trabalhar com inbound marketing. Agora, se eu entendo de inbound marketing, como é que eu faço para usar a plataforma? Eu não faço. Então, eles têm que ter uma equipe de Customer Success, de sucesso do cliente, junto. Ela é uma startup, ela cresce, ela cresceu muito, rapidamente. Mas ela não é uma startup só de software, né? Ela tem que trabalhar outras questões. Por exemplo, a HubSpot, que é concorrente, que é a primeira que criou o termo inbound marketing, que entra no Brasil como via agências. Você compra a plataforma, você assina, mas você tem uma agência que intermedia isso. Você tem hoje, entrando no Brasil, a SharpSpring, por exemplo, que a Plenos usa. A SharpSpring, ela só é comercializada a partir de agência. Você, sua empresa, não detém, não é dono, você aluga, você paga como serviço para a agência. Então, todas elas encontram alguma maneira de fazer isso. A HubSpot se alia a agências para gerar sucesso no uso daquela ferramenta. A RD Station tem uma equipe própria e a SharpSpring ela vai mais a fundo ainda, ela entrega na mão de uma agência e fala, ganhe dinheiro com isso e me pague por mês para fazer isso. Certo? Então, são modelos de negócio diferentes que estão atuando, porque uma solução para um problema que é o mesmo, que é o meu, que é o seu, que é o quê? Gerar leads, que é gerar uma audiência qualificada e vender para essa audiência qualificada. E aí, assim, sinceramente, não vejo outro caminho hoje para o marketing, mesmo pensando em startups, e principalmente startups que não têm um produto ainda, né, que ainda estão lá no comecinho, que têm uma ideia de um problema e que podem ajudar as pessoas a resolverem esse problema. Eu não penso em nada além do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é o caminho inicial para se começar um projeto hoje, na minha visão, de startup. Né? Para quem tem esse caminho, de que não vem com um produto, né? Porque se a startup já nasceu de um produto e você não entende nada daquilo, você simplesmente é um programador que programou um aplicativo, programou um software para tentar ajudar as pessoas, mas você não entende nada mais profundamente sobre aquele problema, você vai ter um pouco de dificuldade de produzir conteúdo. Mas se o caminho é o contrário, você, puxa, esse problema eu enfrento ele, eu estudo muito ele, eu entendo bastante de produtividade, e eu vou montar, então, um aplicativo para ajudar as pessoas a melhorar a gestão do tempo. Ok? É um tema que me agrada muito. Eu vou um dia ficar bom nisso. De repente eu monto uma startup com um aplicativo que ajuda você a fazer melhor a gestão do tempo. Tem vários que tentam fazer isso, mas pode ser que eu consiga, porque eu conheço muito, porque a minha experiência me coloca nessa situação, de conseguir. Mas eu posso começar a falar para você sobre gestão do tempo. Posso começar a escrever sobre isso. Mas não adianta a gente só escrever, né? Só criar um blog, gerar tráfego para a gente precisa de mais que isso. E aí entra a ideia do branding. Okay? Então, que é basicamente essa ideia da gente dar uma personalidade para a nossa startup. Né? Identificar a nossa startup.
né? O branding ele nasce, escutei isso de uma amiga minha que é especialista em branding, não é meu caso, sou um curioso, leitor e gosto, né, do tema e estudo, mas não sou um especialista em branding. Ela falou que o branding nasce das vacas, dos bois, né, nos Estados Unidos, de marcar o boi. É o branding, né? Nasce dessa ideia de ter uma marca, de deixar claro, isso aqui, esse boi é desse rancho, esse é desse rancho, e não tem confusão. Então, assim, esse conteúdo que eu estou produzindo é dessa startup. Tem a cara dessa startup, fala a linguagem dessa startup, está buscando resolver os problemas dessas pessoas. Então, juntar o marketing de conteúdo com o branding logo no início da nossa startup pode ser um grande impulsionador do crescimento futuro que a gente precisa. A gente vai construir as bases para um crescimento sólido e depois para escalar os nossos processos. Então, o marketing de conteúdo vai dar para a gente, primeiro, relevância e utilidade. Nós vamos ser relevantes e úteis, porque nós estamos criando soluções, nós estamos respondendo perguntas que os nossos potenciais clientes têm para os problemas que nós estamos tentando resolver para eles. A gente vai começar a construir uma audiência, a gente vai começar a construir, vai começar a trazer pessoas que gostam dos nossos conteúdos, que começam a se interessar pela nossa startup e, de repente, são potenciais clientes da nossa solução. Nós vamos começar também a construir um relacionamento, dizendo para eles, olha, nós não queremos só seu dinheiro, nós queremos te ajudar de verdade, nós queremos fazer com que você resolva os seus problemas. Nós precisamos, sim, da contrapartida, mas o nosso foco é te ajudar. A gente vai ganhar dinheiro porque a gente te ajuda e não o contrário. Né? A gente vai começar o que também? A construir nossa autoridade. E aí a nossa autoridade eu vou falar em dois sentidos. No sentido de somos especialistas nesse assunto, dominamos esse assunto, somos capazes de te ajudar. Portanto, a nossa solução vai ser boa, em princípio, porque a gente entende do assunto. E também a autoridade do SEO, né? Para o Search Engine Optimization, para o Google. Porque se você começa a gerar tráfego qualificado e as pessoas começam a ler os seus posts, a compartilhar os seus posts, a comentar os seus posts, certo? E levar, e você vai começar a ser melhor ranqueado nos resultados de busca, e a sua startup, por conta disso, vai aparecer nos resultados para o problema que as pessoas estão buscando. E não simplesmente se ela digitar o nome, a marca da sua startup, que é o que a maioria tem que fazer, porque você não tem nada, não construiu nada no caminho. Né? Então, você está construindo um patrimônio. O marketing de conteúdo, ele é um patrimônio, mesmo porque o marketing de conteúdo depois vai poder servir para você treinar a sua equipe, vai poder servir para você trabalhar com as equipes de sucesso do cliente, vai poder servir para você treinar as equipes de atendimento ao cliente. Todo esse esforço de conteúdo que você está construindo, ele não é, primeiro, ele é uma coisa perene, ele não tem uma data de validade, se você fizer isso bem feito, ele tem uma vida mais longa, e ele pode ser utilizado em várias outras estratégias complementares depois para a sua operação funcionar. Então, isso aqui é o marketing mais. Você, para fazer isso de verdade, bem feito, você precisa se posicionar, entender aonde você vai estar. E aí vem para o branding. Quem é a minha startup? Quem é a minha brand persona? Né? Quem eu sou? Como eu vou me mostrar para as pessoas? De que forma eu vou me expressar? Qual é a minha voz? Qual é o meu tom de voz? Como é que eu vou aparecer para o mercado e ser facilmente reconhecido em qualquer coisa que eu produzir? Né? E qual vai ser meu nome? Né? É uma coisa importante, o name. Né? É um negócio super difícil, cada vez mais difícil. Todos os nomes legais que você pensar vão estar de alguma forma já utilizados e você não vai conseguir encontrar um domínio, mas de qualquer forma, gaste bastante tempo nisso, certo? Invista, né, na verdade, bastante tempo num nome, mas num nome que reflita a sua brand persona, que reflita a voz, o tom de voz da sua startup. E aí sim, invista num logo legal, um avatar legal, né, que represente a sua marca. Não compra um loginho na esquina, não faz para o seu primo fazer. Na verdade, é um investimento importante, porque isso é a sua marca, né? É a forma como você vai aparecer para o mundo. Não é algo a ser
negligenciado no processo, certo? Pelo contrário, você está criando uma marca que pode ser grande e que precisa ter um símbolo que a represente, né? Precisa trabalhar a identidade visual, então você precisa ter uma linha visual de como os seus conteúdos vão ser publicados, as imagens que vão estar associadas a eles, como é que seu site vai estar desenhado, tudo isso é muito importante para caracterizar o branding da sua startup. Então, nós estamos falando de marketing de conteúdo no campo da autoridade e nós estamos falando de awareness, né, de conhecimento, de divulgação da sua marca a partir do branding, da ideia do branding. Então, a primeira questão fundamental nesse processo, na minha visão, é você entender qual vai ser seu canal principal. Você vai trabalhar no YouTube, você vai ter um podcast, você vai ter um blog. Como é que esse conteúdo, qual vai ser o seu principal canal de conteúdo que você vai trabalhar para começar a construir autoridade e gerar awareness para a sua startup? Isso é muito importante. De maneira geral, é recomendado que você tenha um blog. O blog é um dos principais canais que você pode iniciar, mas não necessariamente, depende do que você vai fazer. Sua audiência pode ser muito mais adepta de um vídeo. Você pode trabalhar como a gente trabalha, misturando o blog com webinars, mas os nossos webinars eles não são normalmente de topo de funil, eles estão mais associados aos nossos. Já são mais conteúdos, a gente tem feito mais conteúdo já para quem já nos segue, para continuar aprendendo e chegando mais fundo nas suas estratégias. Mas você pode ter uma estratégia de webinar de topo de funil para trazer os seus e ensinar o básico, né, para os seus seguidores e atrair essas pessoas com seus webinars. Mas é importante você ter algo que gere um patrimônio para você, certo? E o seu patrimônio está associado à sua URL, ao nome da sua marca. Então, um blog integrado no seu site é um dos caminhos melhores para isso, porque você vai ter sua URL barra o post. Sua URL barra o post. No fim, quem está sendo qualificado, de maneira geral, pelo ranking do Google, né, é a sua startup. E ela que vai aparecer nos resultados de busca. Certo? Então, a questão do blog, né, que é um dos pontos que a gente ficou de tratar aqui. Nosso blog, ele é uma das nossas principais ferramentas para o marketing de conteúdo, ele é uma das principais armas que a gente tem logo no começo, mesmo sem dinheiro, e sem um produto acabado. Se a gente conhece sobre o assunto, né, se a gente domina aquele assunto, e a gente sabe quem são os nossos segmentos de clientes, porque isso é muito importante, você não consegue fazer um blog se você não souber para quem você está escrevendo, certo? E assim, o objetivo do blog, apesar de gerar tráfego, apesar de ele melhorar o posicionamento nos resultados de busca, o principal objetivo é construir uma audiência fiel, você começar a construir um caminho para depois você poder vender para as pessoas que seguem você, né? Para você poder monetizar a sua solução com algo que realmente tenha valor para essas pessoas. Então, primeira coisa que eu, como orientação aqui, que a gente deve estar focado na resolução dos problemas e no esclarecimento de dúvidas dos nossos segmentos de clientes. Não estamos vendendo produto, certo? Não estamos vendendo solução. Estamos entregando de verdade, resolvendo, tentando ajudar os nossos segmentos de clientes a resolver os problemas que eles estão enfrentando. E não o contrário, certo? Se você tentar fazer uma estratégia de conteúdo que você entrega pela metade, achando que essa metade que você entregou, se você entregar inteiro, o cara não vai usar a sua solução, é porque a sua solução não é boa. Né? Porque a nossa solução, normalmente, ela complementa o nosso conteúdo. Eu posso falar tudo isso para vocês, eu posso falar isso 10 vezes para vocês, mas se tem uma coisa que chama habilidade que vocês vão ter que desenvolver, vocês vão ter que desenvolver fazendo isso. E não necessariamente quando vocês forem fazer, tudo isso que eu falei vai ser suficiente. Certo? E é assim que funciona o mundo. Infelizmente, a gente não aprende simplesmente ouvindo. A gente aprende fazendo. E talvez fazer leve muito tempo. Vocês queiram cortar caminho. Se vocês quiserem encurtar o caminho, vocês podem contratar uma mentoria. É assim que funciona. Não é de outro jeito. Eu não escondo nada. Tudo que eu falo aqui, vocês vão escutar de mim em qualquer lugar. Certo? Tudo que eu aprendo, eu tento passar para frente. O nosso objetivo aqui é ajudar a fomentar o empreendedorismo, que vocês tenham sucesso. Independente de serem clientes ou não clientes da sua.
Serem clientes da Soul é importante para a gente ter o projeto em pé, se refinanciar, ter dinheiro para investir, crescer, fazer as nossas coisas. E aí é importante o seguinte, com essa visão clara, certo? Que você tem que gerar valor para os seus clientes e construir uma base, porque é a partir dessa base que você vai colocar a sua startup para rodar lá na frente, né, que você vai ter gente para apresentar a sua solução beta, você vai ter um relacionamento próximo que vai permitir que você entre em contato com essa pessoa, converse com ela para ter um feedback sincero sobre o seu projeto, sobre o seu produto, para saber se realmente ele está entregando ou não. Né? Você vai ter vantagens, diversas vantagens de ter iniciado um relacionamento lá atrás, querendo de fato ajudar as pessoas. Você vai construir uma relação de não só de autoridade, mas de confiança, que é importantíssimo, né, no mundo dos negócios. Então, eu tenho como objetivo aqui, tornar a startup conhecida. Isso é certeza, é um objetivo-chave. A gente precisa tornar a nossa marca confiável, criando autoridade e se relacionando de uma forma legal com os nossos segmentos de clientes. Né? E mais que isso, eu preciso construir uma base de leitores. Eu preciso de subscrições, eu preciso de e-mails, eu preciso de leads, certo? Nosso blog é uma grande fonte de leads, de pessoas interessadas, potenciais clientes que a gente pode acionar no momento certo. Para isso é muito importante a gente ter clareza de quem são os nossos segmentos de clientes, trabalhar as questões das personas. Tem vários posts no nosso blog falando sobre persona, marketing persona, buyer persona, que podem ajudar você a pensar nisso. E como todo plano de ação, né, a gente precisa responder aos 5W2H. Né? Por que eu vou fazer tal coisa? Por que eu vou produzir? Por que eu vou montar um blog? E por que eu vou escolher tais categorias de assunto? Né? Por que eu vou fazer isso? O que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer o blog, eu vou estar fazendo um canal do YouTube, né? O que eu vou fazer para resolver isso? Quando que isso vai acontecer? Qual a frequência de publicação? Isso é muito importante. Né? A gente precisa ter consistência. Tem que publicar. Eu tenho que ter uma clareza de como vão se desenvolver esses materiais para que eles sejam realmente úteis e relevantes e estejam no tempo correto das necessidades dos nossos segmentos de clientes. Não são tarefas simples, são tarefas de bastante aprendizado. A gente está há 1 ano e pouquinho, vai dizer, 1 ano, dá 1 ano para a gente nessa dinâmica mais focada, coordenada e planejada de construção de conteúdo, e mesmo assim a gente ainda não aprendeu a fazer isso muito bem. A gente ainda tem dúvidas em relação aos nossos segmentos de clientes, em alguns pontos que a gente ainda está aprendendo. Né? Onde isso vai ser feito? Vai ser feito no blog, eu vou usar redes sociais para distribuir esse conteúdo, eu vou ter uma fanpage, eu vou ter uma página no LinkedIn, eu vou ter perfis, eu vou ter uma página no Instagram, eu vou ter um Pinterest. Tem várias alternativas e soluções que eu posso usar e como fazer isso. Né? Quem vai ser responsável por isso na startup? Né? Quem vai ser responsável pelo conteúdo? Quem que vai ser responsável pelo plano editorial? Quem que vai postar as coisas? Quem que vai colocar imagens nos posts? Tem várias tarefas aí e precisa de responsáveis para que isso funcione. Né? E como que a gente vai articular tudo isso? O que vai ser feito? Vou ter uma agência, não vou ter uma agência? Eu vou escrever, você vai editar, depois a gente publica toda quarta-feira. Tem um como aí, né? Uma operação por trás disso que precisa ser escrita. Né? Então, por que eu vou fazer tal coisa? O que eu vou fazer com isso? Quando isso vai acontecer? Qual a frequência de publicação? Onde eu vou publicar? Quem vai ser responsável por isso? Como isso vai ser feito? E quanto investiremos nisso? Né? Porque, sinceramente mesmo, sendo barato uma estratégia de marketing de conteúdo, infelizmente, as redes sociais hoje, vou falar bem claramente o Facebook, porque é a rede que hoje consegue ainda dar alguma visibilidade para os nossos conteúdos, apesar de ser barato, ela não é de graça. Quer dizer, o Facebook não funciona mais, não distribui mais conteúdo gratuitamente. Ele não deixa o seu conteúdo avançar, não mostra o seu conteúdo para a sua base, ele vai mostrar só para um percentual da sua base, para forçar que você pague
para distribuir esse conteúdo. Então, tem que ter um certo budget aí, não adianta você achar que sozinho vai. Às vezes vai, porque seu conteúdo tem que ser muito top. Se seu conteúdo for muito top, se você conseguir fazer um vídeo muito legal, se você conseguir realmente extrapolar a média, fazer um negócio muito fora, você vai conseguir avançar com certeza sozinho, como vários conseguiram fazer, impérios no YouTube e coisas muito legais fora desse caminho. Se você quiser entrar mais profundamente nesse campo de construir uma startup a partir do conteúdo, de um conhecimento específico que você tem, de uma paixão que você tem, e levar isso para frente, eu sugiro a leitura do livro do Joe Pulizzi, o Content Inc., que vai dar um modelo bem legal de como começar uma startup, como começar um negócio com base no seu conhecimento, na sua paixão. É um modelo com essas fases, encontrar seu sweet spot, encontrar o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, um lugar onde você consiga pegue um conhecimento, uma habilidade específica sua que você tem muita vontade de fazer, e entrega isso de uma maneira diferente para um conjunto relevante de pessoas, com um segmento relevante. Depois você vai ter que, de alguma forma, dar esse tilt que ele chama, que é assim, dar uma mudada na forma de você fazer isso até você encontrar um espaço meio que único nesse campo do conteúdo, como alguns grandes nomes do YouTube e de outras empresas conseguiram fazer. Você vai construir sua base, você vai começar a colher esses e-mails, dessa sua audiência. A partir daí você vai poder começar a diversificar. Esse sweet spot, ele fala muito importante você ter um canal único. Então você vai ter o blog, é só o blog, só faz conteúdo no blog, não diversifica ainda, começa a se diversificar. Depois você vai criar, na visão dele, ele mostra vários cases nesse livro. Estou começando a ler, na verdade, estou no 3º capítulo. Só estou citando ele, mas até inclusive vou propor para vocês no final do webinar vai ter uma entrevista, uma pesquisinha, perguntando se vocês querem um webinar exclusivo sobre isso. Certo? Então, se vocês tiverem interesse em uma coisa mais profunda de conteúdo para trabalhar a partir daí, criar uma startup a partir do conteúdo, a gente pode fazer um webinar específico para isso. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas e já tem algumas perguntas aqui. Eu tenho que meio que sair de... O Leonardo já tinha feito umas perguntas. Ele está perguntando o seguinte, quem a gente pode contratar para fazer o branding da nossa startup? Porque o branding normalmente é caro. Não, isso é verdade. Não é algo barato e bem feito, realmente não é barato. Mas assim, Leonardo, agora bem direcionando para você. O branding, ele tem que começar com uma definição clara de quem é a sua brand persona, qual é a voz da sua startup, qual é o tom de voz da sua startup, como ela vai aparecer. Você tendo clareza disso, vai ficando muito mais fácil você derivar disso o design para ter uma logomarca. Logomarca acho que nem pode falar, né? Já li sobre isso outro dia. Para ter um logo, um avatar, para ter uma marca na sua startup, para ter as coisas, você primeiro precisa ter clareza, na minha visão, porque eu sempre sou um cara que pensa lá de cima as coisas. Não acho que só o design vai resolver alguma coisa. Não adianta você ter um mega logo legal e o conteúdo ser uma porcaria e você não conseguir se expressar e você não ter personalidade na sua startup. Então, acho que o primeiro ponto é começar a construir essa personalidade. Sua startup, você vai ser um professor? Então, sua startup é uma professora, ela quer ajudar as pessoas, ela vai ter que gerar conteúdo que ajude as pessoas. Você trabalha com inglês, então vai ser uma startup que vai ajudar as pessoas a desenvolver os skills que elas precisam no inglês, os conhecimentos. Então, você pode trabalhar nesse sentido. Agora, o logo, a marca, o design, eu sugeriria você dar uma cotada para o pessoal da Plenos, mas é uma cotada, não sei exatamente se está dentro do seu orçamento.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar pela acho que tem um campo, né, de perguntas que vocês podem usar. Bom, se ninguém mais tem aqui. Certo. Essa parte a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado aqui na Soul bastante nessa parte de entendimento do segmento de clientes, ajudando o empreendedor nas entrevistas, fazer as entrevistas de design, as pesquisas de design, a conversar, a entender e a definir a proposição de valor e, portanto, trabalhar essas questões mais profundamente para poder chegar na voz e no tom de voz. Mas eu compreendo, a gente vai até um certo ponto, porque a gente não é da comunicação. Então, em algum momento, alguém da comunicação precisa entrar para traduzir, né, essa nossa... onde a gente consegue chegar no conceito, a gente consegue chegar, né, em algumas definições da voz, do tom de voz, mas para materializar isso, tem um passo ainda que a gente não consegue dar aqui na Soul, fato. Tanto é que a gente tem se aliado às agências de comunicação para darem continuidade ao que a gente faz. A gente precisa do cara da comunicação. Sinceramente, sozinho a gente não consegue. Então, a gente tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado nos processos de mentoria, na parte de estruturação estratégica, e nosso processo de incubação também, que a gente deve começar, espero começar em breve. A gente teve problemas técnicos com o desenvolvimento da plataforma, mas principalmente meus problemas de agenda, de gravação, de montagem de conteúdo. Mas a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, trabalhar todos esses passos, esse passo a passo que vai levar você a ter clareza da sua branding persona e vai te ajudar no desenvolvimento aí da sua startup. E aí, em algum momento, a gente vai ter que colocar alguém de comunicação nos auxiliando a traduzir tudo isso, né? Porque a gente, como eu falei, a gente chega até um ponto. Depois, se um cara especialista na comunicação entra e ele traduz aquilo, e às vezes fica... No meu caso, no caso da Soul específico, a nossa marca é um professor. Né? A Soul é um professor. A Soul ela é um especialista em alguns assuntos e um professor. Ela é uma marca disponível, ela é uma marca que você pode entrar em contato. A gente tem aberto isso bastante. Por exemplo, se você clicar em Fale Conosco, e nessas coisas no nosso site, você vai cair na minha agenda, ou na agenda da Silvana, do Calendly, então você já vai poder marcar uma reunião. A gente está ampliando bastante essa conexão com os nossos segmentos de clientes, facilitando essa conexão. E a nossa marca tem a nossa cara. Então, assim, para mim é fácil, porque eu sou professor, eu gosto de ensinar, eu sei escrever. Então, no caso da Soul, eu mesmo assumi esse papel porque eu acho que ninguém consegue fazer isso melhor que eu. Certo? Eu sou o cara que produz conteúdo na Soul, eu tenho o Rogério e a Silvana, mas quem produz conteúdo sou eu. E o conteúdo que eles produzem eventualmente passa por mim, para eu dar esse filtro e colocar essa cara. Então, a gente trabalha nesse campo. Certo, bom, então, gente, a Soul hoje a gente tem trabalhado nesse campo, tentando auxiliar as startups com essa visão um pouco mais profunda desses processos, menos só ferramental e mais conceito, ajudando o empreendedor a se aprofundar nas questões da estruturação estratégica, entendendo os segmentos de clientes, desenvolvendo as propostas de valor, montando seu plano, seu modelo de negócios e montando um plano para colocar isso. Então, hoje a gente oferece para vocês as mentorias, principalmente em desenvolvimento de novos negócios, startups, novos negócios, e mentorias
com foco em empresas. Se você tem uma empresa, por exemplo, que quer entrar na internet, tem um pouco e está tendo dificuldade para fazer isso de uma forma estruturada, a gente vai e trabalha isso. A gente também está entrando num outro campo bem mais legal. A gente começou um trabalho com uma empresa no ano passado, que a gente começou a implementação da estratégia de marketing, e a gente está trabalhando todo o back-end, mudando treinamento, montando processos, procedimentos. Então, para contratar esse tipo de serviço, né, de mentoria, de mentoria e estruturação estratégica com desenvolvimento de negócios, entrar em contato. A gente entra em contato, entende os processos e ajuda vocês nesse desenvolvimento. Passar por essas etapas, dando insights para vocês. E todo esse conhecimento nosso, que a gente tem estudado isso e tem implementado isso ao longo desses anos, e a gente tem muito prazer em fazer isso. Mais alguma pergunta? Agradeço o Léo por ter me dado a oportunidade de falar um pouco do meu produto e do meu serviço, que a gente quase não fala. Bom, eu vou, então, vou então encerrando aqui com vocês, agradecendo a presença de todos, me colocando à disposição para esclarecer dúvidas eventuais por e-mail, né? Vocês podem mandar por e-mail, ou entrar na minha agenda, se vocês entrarem calendly.com/Thiago Ribeiro, vocês vão ter lá um tipo de agenda específica para esclarecimento de dúvidas de conteúdos. Pode agendar por lá, eu estou à disposição para responder para vocês. Legal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, então eu vou mandar um e-mail para vocês, amanhã vai um e-mail com a gravação, com as apresentações, eu também já vou colocar nesse e-mail também o link para a minha agenda, caso alguém queira conversar. Legal? Muito obrigado mais uma vez a todos os presentes e desejo sucesso nos empreendimentos, nas startups. Grande abraço.